Vamos conversar agora com a Crislane, que está aqui no nosso estúdio, maravilhosa. A Crislane Castelo Branco é tradutora e intérprete de Libras. E a Maria Tarciane Salomé é engenheiro civil, só que ela é surda. Isso, gente, porque nós vamos falar do Setembro Azul, o mês da visibilidade da comunidade surda. Ai, como eu queria tanto a Crislane no programa, todos os dias. Já imaginou que maravilha que seria para quem assiste o nosso programa? Porque o que a gente faz? Quando a gente tem algumas pessoas aqui no programa que são entrevistadas, a gente coloca as pessoas para falarem o seu Instagram, mas também nós colocamos para as pessoas lerem no vídeo, tudo isso de uma forma bem inclusiva. Agora, você já imaginou a gente com uma intérprete aqui? Eita, que chique, de Libras! Nossa, pelo menos hoje nós temos ela. E nós vamos falar sobre a importância da campanha do incentivo à inclusão de Libras nas escolas e eventos sociais. Recentemente a gente trouxe, não sei se a gente trouxe uma pessoa para falar justamente sobre esse assunto, mas você sabia que já em alguns lugares abertos, como igrejas, eventos, existe a necessidade de ter um intérprete de Libras? Pois é verdade. Ouvir um pouco mais da experiência é o que nós vamos fazer agora, né? Que maravilha. Deixa eu sentar aqui com ela. Com elas. Maravilha. Gente, é um prazer estar aqui com a Crislane. Crislane, tudo bem? Tudo bem, meu nome. Seja bem-vinda ao nosso programa. Quero também desejar um bom dia para nossa querida Maria Tarciane, engenheiro. Bom dia. Gente, que chique. A aluna faz o curso de engenharia, né? Nossa, logo tá se formando. Vai ser uma profissional mesmo daquelas. Muito bom, muito bom, muito bom. E aí a gente já começa logo falando dessa importância e como vocês têm percebido a chegada dos intérpretes de Libras em vários locais, principalmente nos eventos, nas festas, nas igrejas, que antes a gente via mais em algumas palestras, nem tanto em outros ambientes, né? O que falar, hein, Crislane? Então, vou explicar agora um pouquinho, né? A Tarciane vai entender porque falar e sinalizar ao mesmo tempo é mais difícil. Uhum. Nós temos visto, né, esse crescimento da inclusão, da acessibilidade como algo que remete a gente à questão mesmo do Setembro Azul, do Setembro Surdo, onde muitos surdos naquela época, eles eram excluídos totalmente da sociedade. Sim. E hoje nós estamos vendo um cenário, aqui no Piauí principalmente, crescendo muito, né? Essa porcentagem de intérpretes tradutores de Libras, fazendo essa inclusão, fazendo esse processo de inclusão dentro das escolas, dentro das igrejas, e isso é muito importante. Nós temos leis, a gente teve a lei que regulamenta a lei da Libras, né? Lá em 2004 nós tivemos, e a gente precisa ver que precisa ainda ter mais avanços. E nós estamos vendo que a cada passo, a cada melhoria, nós estamos tentando, estamos conseguindo. Falta muito, Vanosa, né? Uhum. A gente não pode dizer que temos 100% de acessibilidade, mas a gente está indo aí, trilhando um caminho e a gente precisa olhar. Já é um passo bom, né? Sim, já é um passo gigantesco, porque o que era difícil já está se abrindo portas e que, mesmo que seja um pouco tarde, se faz necessário, né? E aí eu queria chamar a atenção justamente para quem está assistindo o nosso programa, porque também tem o outro lado, que é o lado de emprego, né? Quando se abre portas assim, se emprega mais pessoas, não é verdade, Crislane? Sim, é verdade. A gente tem visto, né, não só dentro da área educacional. Então, assim, depois da área educacional, onde os intérpretes puderam ser introduzidos, agora a gente tem mais lugares onde eles podem ser introduzidos. E a gente não vê só a questão da área do trabalho profissional, de vagas profissionalizantes. A gente vê mesmo a questão da inclusão, né? Onde essa comunidade surda está inclusa, onde é que ela pode estar, onde é que ela vai ser ouvida. Porque, sim, a comunidade surda é ouvida. A gente não consegue ouvir um grito, a gente não consegue ouvir a voz, mas a gente consegue visualizar as mãos e as mãos falam. E eu vou falar com ela e você vai conduzir esse bate-papo dela para com a gente e de você para ela. Eu queria que você pudesse nos dizer, nesse exato momento, como foi para você vivenciar dentro de uma faculdade
com toda esse lado mais difícil de se adaptar com outras pessoas que provavelmente não iriam compreender ou não poderiam muitas vezes te ajudar. Como foi na faculdade? Tudo bem, Vanusa? Então, é verdade, né? Eu estudo no IFP, né? Então, eu sou surda, né? Primeiramente, queria falar para vocês que eu sou aluna surda. Então, eu sou a primeira aluna surda do Piauí a cursar engenharia, né? Então, assim, eu posso perceber e relatar algumas dificuldades. Por exemplo, a experiência com o professor, quando ele entra e vê que tem um surdo dentro da sala de aula, né? Então, tudo ali precisa ser adaptado porque eu sou surda. Então, por exemplo, eu vou te contar um exemplo, né? Por exemplo, eu tenho uns slides, e os slides têm muito textos, existem muitas palavras que têm contexto. Então, para o surdo é melhor ele visualizar a imagem. Qual é essa palavra? Então, eu preciso que ele adapte essa palavra juntamente com a imagem, dando significado a ela, para que o ensino possa ser melhor, a didática desse professor possa ser melhor, para que a comunidade surda possa entender. Então, assim, como a aluna surda e o professor que vai explicar, ele precisa fazer essa condução dessa adaptação da Libras. Então, assim, existem outras dificuldades em relação à inclusão. Nós estamos vendo, né, que é possível, por exemplo, eu estou incluída dentro da comunidade surda. E lá existem dificuldades, estamos lutando, estamos conseguindo, muitas coisas têm sido adaptadas, né? Então, assim, a comunidade surda, ela ainda precisa mais, a gente tem avançado. Ai, que lindo ver, ouvir e ver essa sua comunicação de uma forma tão precisa, tão inteligente, como a gente quer estar dentro desse contexto. Como essa área de engenharia tem representado assim na tua vida, porque não deve ser, não é um curso fácil. E o que você pretende com esse curso através deste momento seu, dessa situação que não muda, né? Como você vai levar essa sua profissão e fazer com que as pessoas entendam esse seu profissionalismo? Então, né, como eu disse, eu sou a primeira surda a cursar engenharia, né? Então as pessoas não conseguem entender. Então, primeira surda a cursar engenharia, então como que eu vou estagiar, como que eu vou entrar, né? Então o Piauí ele precisa ter, porque eu vou ser a primeira surda e eu fico pensando, nossa, como primeira surda, como que eu vou conseguir estágio em algum trabalho, como que as pessoas vão me visualizar, né? Porque eu preciso entrar, eu sou a primeira representante desse curso, né? Então assim, eu tenho essa vontade, eu quero seguir essa carreira, mas eu vejo como que as outras pessoas vão perceber, ela é uma surda, como que ela vai conseguir? Será que ela consegue? Será que é possível ela desenvolver? Porque é diferente dos ouvintes. Sim, mas eu vou me esforçar para que isso possa acontecer, porque é meu desejo, eu quero estar incluída, eu quero estagiar, eu quero trabalhar, eu sou surda, mas para o surdo é possível, eu sou humana como todos os outros, eu sou ouvinte, então se para vocês é possível, para mim também. Você sabe que eu consigo perceber a sua comunicação, eu consigo ver essa grandeza dentro de você, e é bom você saber disso, né? O quanto você vai ser altamente significante dentro do estado do Piauí, do Maranhão, por que não dizer do Brasil, e que vai chamar a atenção de outras pessoas. Quantas pessoas têm vontade de cursar, de ir para a faculdade e encontram dificuldade? As pessoas têm que se adaptar, você não acha? As pessoas que estão do outro lado, que se dizem falar, se comunicar, elas têm que aprender. A Vanusa, apresentadora, tem que aprender, tem que saber lidar também com esse outro lado, Libras. Sim, é verdade. Né? Porque assim, na verdade, Crislane, quando a gente fala assim, a gente precisa sentir a dificuldade, muitas vezes, que o outro sente em se comunicar e o outro não entender. Porque é a verdade, isso é inclusão. Vanusa, é verdade, assim. Por exemplo, eu posso citar um episódio que aconteceu há algum tempo, né, mas que ainda é recente pra gente, por exemplo, na pandemia da Covid-19, onde muitas pessoas, onde nós, oralistas, somos considerados oralistas, nós podemos vivenciar, nós podemos conhecer as informações que eram trazidas pra gente, só que para milhões de surdos, essas informações não eram trazidas da mesma forma. Aonde a gente sabia como que era o contágio da doença, como a gente vai conseguir se prevenir, o que é o lockdown, por que eu preciso fazer isso, essa informação não chegava para o surdo como chega para a gente. Difícil.
Então, é uma dificuldade enorme, fora outras dificuldades que eles encontram, as barreiras na comunicação. O Setembro Azul, ele remete muito isso, a cor azul, por quê? Porque durante uma época da guerra, o nazismo, eles eram reconhecidos por uma faixa azul que era colocada no braço e eles executavam um planejamento, um plano chamado Operação T4, onde eles morriam em câmeras de gás. No início, 75 mil pessoas com deficiências morriam e no final dessa guerra, de uma forma silenciosa, até mesmo passando pela essa sociedade, eles continuaram morrendo. A gente teve mais ou menos 275 mil mortes. Então, por que que o setembro é tão significativo? A gente tem um mês nacional, a gente tem o Dia Nacional do Surdo, a gente tem o Dia Internacional do Surdo, a gente tem o Dia do Tradutor, a gente relembra o Congresso de Milão de 1880, onde eles tiveram que vigorar uma lei onde seriam proibidas as línguas de sinais e a partir daquele momento eles eram obrigados a ser oralistas, eles não poderiam utilizar a língua, a comunicação, a língua materna, a língua natural deles. Caso isso acontecesse, eles eram de forma rígidas mesmo, colocados em castigos, eles sofreriam por conta disso. Então, por isso que esse mês é importante, é um mês de conscientização, é um mês onde a gente pode celebrar também as vitórias, a gente não pode deixar também de celebrar essas vitórias. Tivemos muitos fracassos e derrotas, sim, mas a comunidade surda hoje também, ela levanta essa bandeira azul, porque nós estamos conseguindo, estamos lutando. E me fala da importância de se levar Libras para dentro das escolas, dentro das universidades e dos próprios eventos sociais. Está existindo essa cobrança? O que isso significa para vocês duas? Você quer falar primeiro? Você acha importante? Então, qual é a importância desse profissional? Você sabe o que é acessibilidade, né? Então, o surdo, ele precisa da acessibilidade. Então, a gente consegue sentir, eu vou para o show, e aí eu tenho vontade, né, de ir para uma faculdade ou diversos outros locais. Eu vou cobrar aquilo porque eu preciso, então a acessibilidade é necessária. Esse profissional, ele é extremamente importante. Com ele eu consigo sentir, eu consigo ver que tem acessibilidade, né? Porque as pessoas estão lá falando o que você vai fazer na escola, mas é possível que eu aprenda, né, na escola e a desenvolver igual as outras pessoas, porque eu tenho essa cobrança, eu tenho esse profissional na escola, eu tenho esse profissional em shows, e essa é a importância dele, ele nos traz acessibilidade. Né? O intérprete me faz sentir, o intérprete me faz quebrar barreiras e limitações, né? Então as pessoas pensam, por que eu não posso entrar nesse espaço? Por que eu não posso? Então eu vou entrar sim, porque essa questão do preconceito, né? Então esse profissional, ele precisa estar em todos os lugares. Então precisa ter intérprete, essa é a importância, a comunidade surda. Muito bom, acho que ela falou tudo. Tudo, até um pouquinho mais do que a gente imaginava, né? Para você, que nesse exato momento ouve, fala, leva informação, o que falar nesse exato momento para quem está assistindo ao nosso programa e que não tem noção? Nós estamos vivendo o Setembro Amarelo. Saúde mental, nunca se falou tanto de saúde mental. Você falou da pandemia agora há pouco, das dificuldades. Como é, de repente, para as pessoas surdas, esse momento mental, esse momento que nós estamos enfrentando na sociedade, principalmente de tantas pessoas ansiosas, depressivas, como é para vocês? Bom, é claro que a gente que está dentro de um contexto, a gente não vai falar só do contexto do surdo, né? Mas é um contexto das pessoas com deficiência, o profissional que é psicólogo, por exemplo. E eu preciso, mas não tem intérprete, ou pelo menos o profissional não sabe. Então, assim, é necessário que haja, né, dentro dessa comunidade, porque nós também sentimos ansiedade, também temos problemas, então nós precisamos de um psicólogo, mas a gente sabe que é difícil, existem barreiras, né, não tem intérprete ainda, não tem o profissional. A gente chega e ele está lá falando, e como que eu vou explicar para ele da minha vida, da minha ansiedade, como que eu vou melhorar os meus problemas sociais? Então é preciso um profissional que tenha, que saiba Libras, ou pelo menos um intérprete profissional que acompanhe esse intérprete para que a comunicação seja perfeita e acessível, né? E que eu possa também melhorar. Então aqui para o surdo é muito diferente que isso aconteça, né? A gente pensa assim, o surdo vive uma vida normal,
Mas não é assim. O surdo também ele sofre, ele tem seus problemas, ele tem suas ansiedades, seus anseios e ele precisa desabafar, ele precisa de um profissional. Então a importância também da gente cobrar esse intérprete, a gente cobrar essa ajuda para que a gente possa lutar por isso. Pois é, a gente está falando sobre isso porque nós estamos falando de uma comunicação com o mundo. A comunicação com o mundo, a tal da inclusão, ela tem que existir em todos os lugares. Então, assim, a gente muitas vezes tampa os ouvidos, não fale e perceba o quanto é difícil. O quanto é difícil você se comunicar. Se a gente se comunicando com tudo que a gente tem é difícil, imagine a dificuldade que você tem de procurar um profissional que às vezes não vai entender o que você está falando. Então, acho que ainda tem muito para mudar, né? Sim, tem muito que mudar. É gritante, né? Isso, é gritante, assim, como você falou, a gente tem os nossos anseios, a Tassiane falou super bem sobre isso. Nós temos os nossos anseios, mas nós não vemos barreiras na nossa comunicação, nós não conseguimos, como ouvintes, não conseguimos ver limitações. Mas a comunidade surda, sim, às vezes, muitas das vezes, tem um problema e eu vou lá e converso com o surdo. Eu não vezes tem que se resolver, tem que resolver sozinho. Muitas vezes. Eu não sou profissional exata para falar daquilo, para remeter, para tentar entender as emoções. Mas mesmo assim a gente precisa ter empatia, aquela coisa, se colocar no lugar do outro. Então é isso, é tentar aprender Libras, os profissionais também começarem a visualizar. Eu tenho uma amiga que é psicóloga e ela, né, se comunicou comigo esses dias e disse: Cris, eu quero agora fazer Libras, eu preciso, eu estou vendo a necessidade, é importante, eu quero. E vamos lá, vamos incentivar, porque eles precisam. Emoção todo mundo tem. Sim. Todo mundo sente, todo mundo precisa de apoio e aqui no Bom Dia não é diferente. Eu quero que você saiba, tá bom? Na verdade, Tassiane, que você tem o nosso apoio, você e todos os seus colegas, as pessoas que estejam assistindo o nosso programa, as mães, os pais. E hoje vocês estarem aqui é uma porta aberta para a gente dizer, estamos aqui para dar apoio, vamos aprender também, porque eu acho que isso é necessário, para que a gente possa ter telespectadores como vocês, sabendo e entendendo o que nós estamos levando de qualidade para vocês também. Eu quero agradecer a minha querida Crislane Castelo Branco, que é tradutora e intérprete de Libras, e a Maria Tassiane Salomé, nossa, maravilhosa. É engenheira ou engenheiro? Qual seria o correto? Podemos chamar a engenheira ou engenheiro? Engenheira. Pronto, engenheira civil. Muito bom, engenheira civil. Esperamos você formada vindo no nosso programa. Tá bom? Seja sempre bem-vinda. Olha, receba o nosso carinho, tá? Que Deus abençoe sua vida, lhe dê muita saúde e coragem todos os dias e que você continue ajudando as pessoas surdas que precisam do seu apoio também, tá bom? Você vai ser um incentivo. E você também. Maravilhosa. Obrigada. Que Deus te abençoe, te guarde, te proteja. Continue sendo assim, maravilhosa. Amém, você também. Tá bom? Quem quiser conhecer um pouco mais, como é que faz? Bom, as redes sociais, eu também estou sempre nos eventos aí, né, nos shows. Minha rede social é Cris Castelo Branco com Y, Cris com Y, né? E vocês podem ver um pouco do meu trabalho lá. E eu queria deixar também um convite a vocês. Agora, no dia 26, a gente vai ter a Festa dos Surdos, né? A gente vai comemorar, vai ter DJ, vai ter atração especial, vai ser lá no Rio, no Shopping Rio Puti, às 3 horas da tarde. E deixar esse convite para vocês, vamos se comunicar, vamos aprender Libras. Queria deixar aqui também um recado muito importante, né? Que quando a gente vai fazer esses eventos que são acessíveis, nós somos legendas para o surdo. A gente vai para um palco e às vezes o profissional, o cantor, o artista acha que isso vai ofuscar o brilho dele, mas jamais. Nós somos apenas legendas. E vocês são maravilhosos e tem que brilhar mesmo, porque tem espaço para todo mundo nessa vida. Gente, eu costumo dizer o seguinte, que Deus te fez único, te deu uma oportunidade e tinha que dar oportunidade para outras pessoas. Ele é tão maravilhoso que todo mundo tem espaço em todo lugar. A maldade muitas vezes está na mente das pessoas. Inclusive, o que chama atenção e que a gente está conversando, Lorena, é que às vezes quem não sabe Libras tem gestos em local de trabalho, em local de comunicação, em eventos, que pode ser agressivo.
por não conhecer Libras, não é verdade? Sim, sim. Por exemplo, nós que somos radialistas, a gente tem uns costumes, uns gestos, uma forma de se comunicar que às vezes, para quem é surdo, pode entender de uma forma errada, né? Sim, aí a gente começa a falar sobre terminologias. A gente ainda tem uma visão muito capacitista e a gente precisa ir radicalizar total essa visão capacitista. A gente é regido por a lei, né, a universalidade, onde todos nós temos deveres e direitos, mas o que a gente quer é equidade. A comunidade surda precisa de equidade, é onde ela diz assim, todos somos iguais, mas a equidade vem e diz para nós, não, nós somos diferentes e nós precisamos reajustar essa diferença, a gente precisa reajustar a um desequilíbrio. E nós queremos isso, nós não queremos somente igualdade, ser igual aos outros, nós queremos equidade, saber que somos diferentes, que são diferentes, mas que precisam de respeito da mesma forma. E a gente precisa tirar esses termos capacitistas ou dizer, olha o surdinho, olha o mudinho. Isso já não cabe mais numa sociedade que se fala tanto em julgamentos, preconceitos, né? Eu acho que às vezes se importam coisas que eu acho que a gente tem que olhar o que está ao redor. Sim. Tem muito mais para se ver, muito mais para se respeitar. Isso, tem muito. Né? A gente consegue ver. Hoje a gente viu a Tassiane maravilhosamente aqui falando, então vamos focar nisso. Isso. Vamos visualizar ela como uma futura engenheira, isso, como uma pessoa normal, que somos, é uma pessoa normal. E não capacitar ela somente a surdez dela, porque a diferença dela pra gente é só os decibéis, onde ela não consegue ouvir. Verdade. Você pode me dar um prazer hoje? Posso. Dá pra focar ela eu terminando o programa, gente? Ela só hoje, ela ser minha intérprete aqui, ela ser aqui minha tradutora, minha intérprete de Libras. Eu queria terminar o programa com ela aqui. Pois pronto. Vai lá, arrasa. Aonde é? Minha filha, porque não é todo dia que a gente tem uma mulher cara dessa no estúdio. Mais uma apresentadora aqui do meu lado, tá vendo? Pronto, vamos encerrar. Gente, que chique! Vamos lá então, gente, olha. E pra você que tá aí assistindo o nosso programa... Tô na frente dela? Deixa eu sair da frente dela. Tá bom? Tá bom aqui? Tá bom aqui? Pode ser aqui? Pra onde é que eu vou olhar? Hã? Vamos lá, deixa a gente preparar o ambiente, porque faz de conta que hoje o meu presente aqui é que eu tenho uma intérprete no nosso Bom Dia. Vou falar pra quem tá assistindo o nosso programa. Você está assistindo o nosso programa na telinha e a Vanusa está falando, mas eu tenho uma intérprete, que chique, né? Olha, gente, eu gostaria de dizer para vocês que, primeiro, que Deus abençoe a vida de vocês. Dizer para todas as pessoas surdas que estão assistindo o nosso programa agora que vocês são importantes para a nossa vida. Estar com vocês aqui, ver vocês, cada um com a sua profissão, fazendo o que gosta, o que tem vontade, demonstrando suas emoções, podendo estar assistindo um programa como o nosso hoje, é para nós gratificante. Obrigada pela tua audiência, que Deus abençoe todos os surdos que estejam assistindo o nosso programa, que vocês possam conquistar a profissão que vocês quiserem e que vocês tenham o prazer de assistir programas como o da Vanusa Coelho e dizer, poxa, hoje eu gostei demais do programa. Afinal de contas, eu não tô sozinha, eu tô com uma belíssima intérprete de Libras. Para todos, uma ótima manhã, que Deus abençoe a minha equipe que trabalha com a gente aqui com o maior amor. Saibam que vocês têm oportunidade no nosso Bom Dia também. Amanhã a gente se encontra às 8h15 da manhã com mais um Bom Dia News. Beijo, meus amores.